Você chama de falta, mas é leitura errada. Uma palavra em Tomé quebra a escassez dentro de você. Eu vou ler o trecho exato onde essa palavra aparece. E no final, eu te mostro como ela muda concretamente o jeito de pedir sem implorar. E você vai sentir a diferença na pele. Evangelho de Tomé, Logion 22. Jesus diz: aquele que busca não deve parar de buscar até que o que ele busca não o sacude. E quando o sacude, ele vai se admirar. E quando se admira, ele vai reinar. Lê de novo, devagar. Aquele que busca não deve parar de buscar. Busca não é problema. Busca é caminho. Não é sinal de falta. É movimento de alguém que está vivo e que está ativo. E a palavra que muda tudo nessa frase é uma só. Ela está no centro. Ela é a chave. Eu vou te mostrar o que ela significa por dentro ainda neste bloco. Eu vou mostrar o contexto de como busca foi redefinida culturalmente. E você decide se a forma como você busca hoje veio de Jesus ou de condicionamento. Se inscreve. Aqui a gente lê a fonte, não o eco. Guarda essa frase do Logion. Daqui a pouco eu te mostro a palavra por dentro, sílaba por sílaba. No final eu aplico isso na forma como você pede, desejar e busca no dia a dia. E aí vem a pergunta que te pega. Por que você foi ensinado a implorar quando Jesus ensinava a buscar? Agora presta atenção. É aqui que a leitura muda de dono. Você foi ensinado que precisar de algo é sinal de fraqueza espiritual. Que pedir é mostrar que não tem fé suficiente. E desejar é demonstrar que não está completo. E então você aprende a implorar. Não a buscar, a implorar. Implorar é pedir de baixo. É pedir com a sensação de que não merece. É pedir com a crença de que o que você quer está fora do seu alcance natural. É pedir como quem não tem direito de pedir. E implorar não funciona. Não porque Deus não ouve, mas porque implorar reforça a crença de que você é menor que o que busca. E menor que o que busca é exatamente a posição que mantém escassez viva dentro de você. Mas Jesus não diz para implorar, diz para buscar. E buscar é posição completamente diferente. Teste rápido que você faz agora mesmo. Pensa numa coisa que você quer muito na vida. Não precisa ser grande. Pode ser pequena. Uma oportunidade, um relacionamento, uma condição financeira melhor, uma saúde, algo que você quer com força real. E pensa, quando você pensa nessa coisa, qual posição interna você assume? Posição de quem implora. Por favor, me dá isso. Eu não tenho. Eu preciso. Eu não consigo sozinho. Ou posição de quem busca. Eu estou indo em direção a isso? Eu estou ativo? Eu estou movendo? Se for implora, você está operando da escassez. Se for busca, você está operando da totalidade. E a diferença entre as duas posições é a diferença entre a palavra que Jesus usou e a palavra que você foi ensinado a usar. Para você pedir, é implorar ou é buscar? Vamos ao contexto histórico que ancora tudo isso. Primeiros séculos do cristianismo. Diversidade imensa de comunidades e práticas. Tinha grupo que ensinava que oração é conversa direta com Deus. Posição de igualdade, não de súplica. Tinha grupo que ensinava que desejo é movimento natural de alma viva. Tinha grupo que ensinava que buscar é ato sagrado, não pecado. Mas quando a estrutura institucional cresceu, quando Constantino tolerou em 313 e Teodósio oficializou em 380, narrativa precisou ser padronizada. E narrativa que organiza a massa, com mais eficácia, é narrativa que coloca a pessoa na posição de dependência. Que diz, você não pode por si só. Você precisa de algo externo. Você precisa de graça que não você não gera. E posição de dependência é posição de implorar, não de buscar. Mas Tomé preserva Jesus ensinando buscar, não implorar. Não perde a próxima virada. Agora o contraste que quebra tudo que você foi ensinado.
Jesus dos evangelhos canônicos próprios, não só Tomé, diz em Mateus: Pedite e vos será dado. Procurai e acharás. Tocai e vos abrirá. 3 verbos. Pedite, procurai, tocai. Nenhum deles é súplica passiva. Todos são ação. Pedir aqui não é implorar de joelhos sem mover. É pedir com movimento. É pedir que está em direção. É pedir que está ativo. E Tomé radicaliza isso. Não diz só peda. Diz não para de buscar até sacudir. Até sacudir. Até o objeto da busca te sacudir por dentro. Até você sentir mudança real interna por causa da busca. E sacudir não acontece com implora passiva. Sacudir acontece com busca ativa, que move corpo, mente e vida. E mover é exatamente o que escassez te impede de fazer. Porque escassez diz: você não tem o bastante para se mover. Fica quieto, espera, implora. Mas Jesus diz: move, busca, não para até sacudir. Isso já ressoou com algo que você sentiu antes ou é novo ainda? Vamos ao dado histórico que ancora este bloco com peso. Nag Hammadi, Alto Egito, 1945. Camponês cava perto de penhasco procurando adubo para fertilizar terra seca do deserto. Pá bate em cerâmica. Ele desenterra jarro lacrado. Grande, vermelho. E dentro, 13 códices. Papiros costurados à mão. Tinta cópita. 52 textos. Entre eles, Evangelho de Tomé. 114 logia inteiros. E o Logion 22, a frase sobre buscar sem parar até sacudir, estava ali, enterrado. 1.600 anos sob a areia do deserto. Preservado em silêncio enquanto o mundo aprendia a implorar em vez de buscar. E deserto preservou o que mundo precisava ouvir. Não por acidente, por lógica, porque deserto não queima. Deserto seca, e secar preserva. E o que foi preservado pelo deserto está aguardando ser lido por quem precisar. E você está lendo agora. Guarda a palavra busca. Ela é a chave de todo o que vem a seguir. Daqui a pouco eu te mostro por dentro o que essa palavra significa na língua original e por que ela muda tudo sobre a forma como você se relaciona com o que quer. Agora, vamos ao que complica tudo. Por que buscar não é tão simples como parece na primeira leitura? Não é só estar em movimento. Não é só não ficar parado. Buscar tem estrutura interna específica que a maioria não entende. E não entender essa estrutura é a razão pela qual mesmo quem move ainda opera da escassez. Mesmo quem tenta ainda implora por baixo. Porque busca verdadeira não é só movimento externo. É posição interna que sustenta o movimento. E posição interna é onde a leitura real começa. Sela isso com um like para não morrer aqui. Vamos à palavra por dentro. A palavra que Jesus usou no Logion 22 não é só buscar, no sentido comum que você conhece. No grego original, a palavra é zétesis. E zétesis não é busca passiva. Não é esperar que algo venha até você. É busca ativa, deliberada, que move corpo e mente juntos. É investigação. É pesquisa. É movimento que tem direção escolhida conscientemente. E zétesis tem uma característica específica que muda tudo. Ela não parte de falta. Ela parte de curiosidade. De quem quer entender. De quem quer conhecer. Não de quem está desesperado, porque não tem. E a diferença entre busca que parte de falta e busca que parte de curiosidade é a diferença entre implorar disfarçado e buscar de verdade. Guarda isso com precisão. Zétesis é busca que parte de dentro, não de buraco. Agora, vamos ao que complica mais. Você pode estar se movendo, trabalhando, tentando, esforçando e ainda estar operando da escassez por dentro. Como? Porque movimento não define posição interna. Você move porque está desesperado, porque sente que não tem o bastante, porque medo de não chegar.
E medo é combustível que move, mas movi que parte de medo é busca que parte de falta. É zétesis falso. É movimento que parece busca, mas por dentro ainda é implora. E implora, mesmo com movimento, mantém escassez viva. Então a tensão real não é entre mover e não mover. É entre a posição interna que sustenta o movimento. E essa posição interna é invisível para quem está de fora. Só você percebe. Só você sabe se está buscando por curiosidade ou por desespero. Isso é algo que você já percebeu em você ou nunca pensou dessa forma? Vamos mais fundo no Lodion. Aquele que busca não deve parar de buscar, até que o que ele busca não o sacude. A palavra sacudir aqui não é metáfora decorativa. É descrição precisa de o que acontece quando busca é verdadeira. Quando o zétesis real encontra seu objeto, algo muda por dentro. Não é só informação recebida, é transformação de estado interno. É sacudida que reorganiza como você se vê. E sacudida só acontece quando busca parte de lugar certo. Quando parte de curiosidade genuína, não de desespero disfarçado. Porque desespero quer resposta que alivia. E alívio não sacude. Alivia. E alivia não transforma. Alivia temporariamente e depois falta volta. Mas curiosidade genuína quer entendimento que reorganiza. E reorganização sacude. E sacudida é sinal de que busca foi real. E quando sacude, Jesus diz, ele vai se admirar. E quando se admira, ele vai reinar. Admirar. Reinar. Não implorar. Não carecer. Admirar e reinar. Não perde essa sequência. Busca real leva à sacudida. Sacudida leva à admiração. Admiração leva a reinado. Nenhum passo dessa sequência vem de escassez. Todos vêm de movimento que parte de dentro. Agora, aplicação cotidiana que ancora essa tensão na vida real. Pensa numa situação concreta. Você quer trabalho melhor. Não está satisfeito com a situação atual. E você começa a procurar. Atualiza currículo. Manda aplicações. Faz entrevistas. Você está se movendo. Está buscando no sentido externo. Mas para por um segundo e observa. Qual sensação acompanha esse movimento? Se é sensação de ansiedade? E se não conseguir? E se não der? E se não for bastante? Então, por baixo do movimento está a escassez. Está implora disfarçado de ação. E implora, mesmo com movimento, não gera zetesis real. Não gera sacudida. Não gera admiração. Gera esgotamento. Mas e se a sensação fosse diferente? E se o movimento vinha de curiosidade genuína? Eu quero entender o que minha vida pode ser além do que já é. Então, é zétesis real. É busca que parte de totalidade, não de falta. E busca que parte de totalidade atrai diferente. Gera energia diferente. Gera resultado diferente. E a diferença não está no que você faz externamente. Está no que está por baixo internamente. Isso faz sentido ou parece muito abstrato ainda? Vamos ao dado histórico que solidifica isso tudo. Diferença entre evangelhos narrativos e evangelhos ditos nos primeiros séculos. Evangelhos narrativos, Mateus, Marcos, Lucas, João, contam história completa. Criam contexto. E dentro desse contexto, momentos onde Jesus fala sobre busca e oração são interpretados dentro de narrativa maior que enfatiza a dependência de Deus como único provedor. Mas Tomé é coleção de ditos soltos. 114 frases sem narrativa que conecta. E quando Jesus diz, busca sem parar até sacudir, sem narrativa ao redor que diz, mas só por graça externa, a frase fica solta. Fica livre. Fica aberta para a interpretação que coloca a pessoa na posição ativa, não passiva. E posição ativa é estruturalmente diferente de posição passiva. Porque ativo não depende de externo. Ativo parte de dentro. E partir de dentro é ameaça a sistema que cobra pedágio de acesso. Guarda isso. Texto que preserva posição ativa foi silenciado não por ser falso,
mas por ser difícil de controlar institucionalmente. Agora, vamos ao mecanismo de como buscar foi redefinido culturalmente. Século IV e V. Estrutura institucional cristã crescendo rapidamente. Bispos organizando comunidades. Textos sendo classificados como adequados ou inadequados para circulação. Atanásio de Alexandria. Carta festiva 39. Lista textos aceitos e rejeitados. E junto com classificação de textos, aconteceu classificação de comportamentos espirituais. E comportamento que foi classificado como mais adequado foi comportamento passivo, esperar pela graça, depender da misericórdia, reconhecer própria insuficiência permanente. Porque comportamento passivo cria pessoa que depende da estrutura que oferece graça. E pessoa que depende não questiona. Mas comportamento que Tomé preserva é ativo. Buscar, não parar, até sacudir, até admirar, até reinar. E comportamento ativo não cria dependência, cria autonomia. E autonomia não precisa de estrutura que oferece graça como produto. Não é que alguém decidiu conscientemente enterrar comportamento ativo. É que sistema que precisa de dependência naturalmente favorece texto que cria dependência sobre texto que cria autonomia. E favorecimento sistemático, ao longo de séculos, vira cultura invisível que ninguém questiona. Se eu estiver exagerando em algum ponto específico, me aponta. Onde exatamente? Agora vamos ao contraste que fecha esta sessão com precisão cirúrgica. Evangelhos canônicos preservam Jesus dizendo: pedite e vos será dado. E tradição interpretou pedite como súplica passiva, como implorar de joelhos, como mostrar que não tem, como demonstrar dependência total. Mas o verbo original que foi usado não é súplica passiva, é aiteu, que significa pedir com expectativa. Pedir como quem já sabe que vai receber. Não como quem está implorando sem certeza, como quem está apontando direção com confiança. E aiteu com zétesis, pedir com expectativa junto com busca ativa. É posição completamente diferente de implorar passivo, esperando que algo caia do céu. Jesus não ensinava passividade. Ensinava atividade com confiança. Posição de quem não está faltando. Posição de quem está buscando o que já sabe que está acessível. E quando você pede da posição de quem já sabe que está acessível, a energia do pedido muda, a direção muda, o resultado muda, porque não está mais implorando do buraco, está buscando do centro, e buscar do centro é posição que escassez não consegue sustentar. E isso, essa mudança de centro, é a virada que Tomé preservou enterrado por 1600 anos. Daqui a pouco eu te mostro como mudar essa posição por dentro de forma concreta e praticável. Não em teoria, em vida real que você começa ainda hoje. Agora vamos ao que muda por dentro de verdade. Porque até aqui foi mapeamento. Foi mostrar que existe uma diferença fundamental entre buscar e implorar. Foi mostrar que essa diferença não é só de comportamento externo, mas de posição interna. Foi mostrar que Tomé preservou a posição ativa enquanto estrutura institucional favoreceu a posição passiva por séculos. Mas mapeamento sem ferramenta é conhecimento que não move. E conhecimento que não move é frustração nova, adicionada à frustração antiga. Então agora eu te dou as ferramentas. Ferramentas concretas que mudam posição interna. Não em teoria, em vida real que você vive amanhã quando acordar. A saída não é esforçar mais. A saída é mudar de onde você está tentando. Primeira ferramenta: o teste da origem da busca. Toda vez que você vai buscar algo, trabalho, relacionamento, solução, oportunidade, antes de começar o movimento, para por 15 segundos. Não é muito tempo. 15 segundos. E pergunta uma pergunta honesta para si mesmo. Essa busca parte de curiosidade genuína ou parte de medo de não ter? Não precisa responder alto.
Não precisa responder para ninguém. Só observa internamente. E a resposta que surge é diagnóstico real da posição que está operando. Se surge curiosidade, eu quero entender isso melhor, eu quero ver o que está além do que já conheço, você está na posição de zétesis. Está na posição que Jesus ensinava. Pode mover com confiança. Se surge medo, e se não der? E se não tenho o bastante? E se mundo não me dá? Você está ainda na posição de implora disfarçado. Não porque é fraco, porque foi ensinado a operar de lá. E o que foi ensinado pode ser observado. E o que é observado pode ser mudado. E mudança começa com observação honesta da origem. Isso parece algo que você consegue fazer ainda hoje? Ou parece difícil demais? Segunda ferramenta. Redefine o que ter significa antes de buscar. Isso é a ferramenta que quebra a escassez por dentro. Não por fora, por dentro. Porque escassez não é estado externo. Escassez é leitura interna de realidade. E leitura pode ser mudada quando você muda o que está lendo. E o que está lendo é definição de ter. Você foi ensinado que ter é acumular externamente. Ter dinheiro, ter posse, ter conquista visível. E quando não tem esses objetos externos, a leitura interna diz: eu não tenho, eu falta, eu sou menos. Mas e se ter significasse algo diferente? E se ter significasse estar completo internamente antes de buscar externamente? E se ter não fosse sobre o que você possui, mas sobre a posição de onde você opera? Então, a prática é: antes de buscar algo, para e observa o que você já tem que não é material. Observa corpo que funciona, mente que pensa, capacidade de mover, capacidade de buscar, capacidade de escolher. Tudo isso você tem. Tudo isso está em você antes de qualquer conquista externa. E quando você observa isso conscientemente, a posição muda. Não porque mundo mudou, porque leitura interna mudou. E leitura interna mudada muda como busca acontece. Não perde essa conexão. Ter não é só externo. Ter também é a posição de onde você parte. Exemplo concreto que Yu testa ainda hoje. Você quer mais dinheiro. É desejo real e legítimo. Não é problema querer. Problema é a posição de onde parte o querer. Se parte de eu não tenho o bastante e então preciso desesperadamente mais, é implora. Se parte de eu já estou movendo e estou curiosos sobre onde esse movimento vai me levar, é zétesis. E a diferença prática é: pessoa que busca dinheiro da posição de falta toma decisões financeiras com ansiedade. Aceita qualquer oportunidade porque está com medo de não ter. Não avalia. Não observa. Só aceita porque não pode perder nada, pois acha que não tem nada. Mas pessoa que busca dinheiro da posição de curiosidade, avalia. Escolhe. Move com direção. Não porque está arrogante, porque não está operando do buraco. Está operando do centro. E centro não é lugar onde você chega. É lugar de onde você parte. Isso já aconteceu com você em alguma situação ou sempre foi da posição de falta? Fecha os olhos por 5 segundos. Respira fundo e devagar. Sente o centro do seu corpo. Não ponto físico específico, mas sensação de estar dentro de si mesmo. Não na periferia. Não no que está faltando. Dentro, onde já está completo antes de ter qualquer coisa externa. Abre os olhos devagar. Terceira ferramenta. O protocolo da busca sem implora. Isso é a ferramenta mais completa das 3. E une as outras 2 numa prática diária que você pode usar toda vez que buscar algo importante. Passo 1. Observa a origem. Pergunta: isso parte de curiosidade ou de medo? Se for medo, não move ainda. Fica com o medo por 30 segundos. Não fuga dele. Não nega. Só observa. E observar medo sem fugir dele é ato que dissolve força dele aos poucos. Passo 2. Redefine o que você já tem.
Antes de buscar o que não tem, passa um minuto inteiro observando o que já está. Corpo, mente, capacidade, vida que já existe. E observa sem julgar se é bastante ou não. Só observa como está. Passo 3. Move da curiosidade. Quando já observou origem e já redefiniu o que tem, move. Não com ansiedade. Com curiosidade genuína de quem quer entender mais sobre vida que já é sua. E quando move assim, algo muda na forma como o mundo responde ao movimento. Não por magia, por lógica. Porque pessoa que move da curiosidade toma decisões melhores. Vê oportunidades que pessoa que move do medo não vê. Conecta com pessoas de forma mais real. E conexão real gera mais do que desespero jamais poderia gerar. E isso não é promessa financeira. É observação de como posição interna afeta a decisão externa. Isso faz sentido como prática ou parece muito com etapas? Agora vamos ao texto de Tomé, que ancora esta catarse toda com precisão. Logion 22 completo. Lido devagar de novo. Aquele que busca não deve parar de buscar, até que o que ele busca não o sacude. E quando o sacude, ele vai se admirar. E quando se admira, ele vai reinar. Lê a sequência de novo. Busca, sacudida, admiração, reinado. 4 estados, 4 movimentos. Nenhum deles é passivo. Nenhum deles é implora. Todos são ativo. E ativo aqui não é agressivo. Não é desesperado. É deliberado. É consciente. É movimento que sabe onde está indo porque parte de dentro, não de buraco externo que grita. E reinar, último estado na sequência, não é reinar sobre outros. É reinar sobre própria vida. É estar no centro da própria existência, em vez de estar na periferia da vida de outra pessoa. É soberania interna. E soberania interna não pode ser comprada, não pode ser dada por ninguém. Só pode ser recuperada quando busca para de partir de escassez e começa a partir de centro. E centro está dentro de você desde antes que você soubesse que estava. Não perde essa virada. Reinar não é conquista externa, é retorno interno. Agora vamos ao dado histórico que fundamenta a catarse. Manuscritos de Nag Hammadi foram traduzidos ao longo de décadas por estudiosos que trabalharam com texto copta, idioma que não era mais usado pela população geral do Egito quando códices foram redescobertos. Tradução não foi rápida, não foi fácil. Foi processo lento e cuidadoso de décadas de pesquisa acadêmica. E durante esse processo, pesquisadores descobriram algo importante. Linguagem de Tomé é muito mais próxima de linguagem que Jesus provavelmente usou, arameu, idioma semítico do primeiro século, do que linguagem grega que Paulo usou nas suas cartas. E proximidade linguística não prova que texto é mais verdadeiro que outros, mas permite ler Jesus de forma mais direta, sem filtro de reinterpretação greco-romana que Paulo aplicou. E ler Jesus mais diretamente é ler zéteses como Jesus provavelmente ensinava, não como tradição greco-romana reinterpretou depois. E reinterpretação greco-romana é que criou passividade onde Jesus ensinava atividade. Isso é informação nova ou algo que você já suspeitava intuitivamente? Agora, há mini-recompensas que fecha esta catarse com clareza. Você não precisa parar de buscar para mudar a forma como busca. Não precisa abandonar vida atual. Não precisa mudar religião ou tradição. O que você precisa é mudar uma coisa só: a posição de onde parte a busca. Se parte de falta, tudo o que você busca vai parecer sempre insuficiente, mesmo quando chega. Porque falta não é sobre o objeto, é sobre a posição. E posição de falta não é preenchida por objeto nenhum, mas se parte de centro, se parte de lugar onde você já está completo antes de buscar, tudo que você busca começa a ter sentido diferente. Não porque mundo muda, porque você muda a forma como lê mundo. E mudar a forma como lê mundo
é a mudança mais fundamental que qualquer conquista externa poderia oferecer. Porque Jesus não disse, busque até ter tudo o que quer. Jesus disse, busque até sacudir, até mudança interna real, até admiração, até reinado interno. E reinado interno começa não quando você conquista. Começa quando você para de operar do buraco e começa a operar do centro. E centro está ali. Desde sempre esteve. Só precisava ser observado. Daqui a pouco, eu te mostro como isso fecha o círculo e muda tudo na sua vida real. Não em teoria, mas na forma como você se relaciona com o que quer a partir de amanhã. Agora, vamos ao que não deixa mais voltar. Porque até aqui foi diagnóstico da posição interna. Foi mapeamento histórico de como busca foi redefinida como implora por séculos. Foram ferramentas práticas de como mudar a posição de onde você parte. Mas tudo isso foi preparação para este momento. Este momento é onde você para e percebe que a escassez que você carrega não é estado do mundo. É estado da leitura. E leitura pode ser mudada. Mas mudar leitura não é fácil. É profundo. É algo que sacude. E sacudir é exatamente o que Jesus prometeu no Logion. Volta à frase do começo com peso totalmente transformado. Você chama de falta. Mas é leitura errada. Você ouviu isso no início deste vídeo e pode ter pensado, claro que tenho falta. Não tenho o dinheiro que preciso. Não tenho a oportunidade que quero. Como pode ser leitura errada? Mas agora, depois de tudo que você examinou, a pergunta não é mais eu tenho falta ou não. A pergunta é mais profunda. De onde está partindo a forma como você lê sua vida? Do centro ou do buraco? E a resposta honesta muda tudo. Porque se está partindo do buraco, da posição de quem não tem, de quem precisa, de quem está sempre faltando, então não importa o que mundo oferece. Mundo vai parecer sempre insuficiente. Porque insuficiência não está no mundo. Está na posição de onde você está lendo o mundo. Mas se está partindo do centro, da posição de quem já está completo antes de buscar, então, mesmo vida simples pode parecer rica. Não porque mundo mudou, porque leitura mudou. E mudar leitura é a palavra que quebra a escassez por dentro. Não é conquista externa, é mudança interna de posição. Agora vem a aplicação final prometida, não em abstração. Em vida concreta que você vive amanhã quando acorda e enfrenta mundo real com suas necessidades reais e seus desejos reais. Aplicação 1. O protocolo da manhã sem escassez. Todo dia quando você acorda, mundo imediatamente começa a gritar necessidades. Celular toca. Mensagem aparece. Conta precisa ser paga. Prazo precisa ser cumprido. E junto com as necessidades, vem a leitura automática. Não tenho o bastante para dar conta de tudo isso. E essa leitura automática, não tenho o bastante, é primeiro o movimento do dia que define tudo o que vem depois. Se primeiro movimento é escassez, dia inteiro opera da escassez. Então, a aplicação é, antes de responder a qualquer necessidade externa, para por 20 segundos. 20 segundos apenas. E faz uma coisa simples. Observa o que você já tem naquele momento. Corpo que funciona. Mente que está acordando. Capacidade de escolher como vai responder. Vida que já existe antes de qualquer conquista do dia. E em 20 segundos de observação, a leitura muda sutilmente. Não radicalmente. Sutilmente. Porque sutil é como mudança real acontece. Não de uma vez em explosão. Aos poucos em lâminas finas de consciência. E lâmina fina por dia, dia após dia, dissolve escassez da base. Isso parece algo que você vai incorporar na sua rotina ou parece difícil para dia a dia real? Aplicação 2. O teste das 3 posições. Durante o dia, você vai tomar pelo menos 3 decisões importantes. Pode ser pequena ou grande, não importa. E antes de cada decisão, você observa de onde está partindo. Primeira posição. Medo. E se não der?
E se não tenho capacidade? E se mundo não cooperar? Se isso está por baixo da decisão, está na posição de escassez. Não move ainda. Observa o medo por 15 segundos. Só observa. Sem julgar. Sem suprimir. Segunda posição. Obrigação. Eu tenho que fazer isso. Não tenho escolha. Se não fizer, algo ruim acontece. Se isso está por baixo, está na posição de pressão externa. Ainda não é centro. É reação, não ação. Terceira posição. Curiosidade. Eu quero entender mais sobre isso. Eu quero ver o que acontece quando eu me movo nessa direção. Se isso está por baixo, está no centro. Está na posição de zétesis. Move com confiança e com direção. E durante um dia inteiro observando as três posições, você vai começar a notar um padrão. Padrão de quantas vezes opera do medo, quantas do obrigação e quantas da curiosidade. E notar o padrão é o primeiro passo, porque o que não é observado não pode ser mudado, e o que não pode ser mudado, controla. Qual das três posições você opera mais no seu dia a dia? Aplicação 3. A prática do pedido sem implora. Isso é a aplicação mais profunda das três, porque une tudo o que foi mostrado até aqui numa ação concreta que você pode fazer ainda hoje. Pensa numa coisa que você quer pedir. Pode ser pedir oportunidade para alguém. Pode ser pedir ajuda. Pode ser pedir algo para a vida que parece maior que você. Algo que você normalmente pediria implorando, com sensação de que não merece, com desculpas, com minimização do próprio pedido. E agora, em vez de implorar, experimenta pedir diferente. Experimenta pedir da posição de centro, da posição de quem já está completo e que está buscando algo que vê como parte natural do caminho. Como na prática. Antes de pedir, observa a origem. Se surge medo, fica com ele por 30 segundos sem fugir. Se surge curiosidade, move. Depois, antes de formular o pedido, passa um minuto observando o que você já tem. Não o que falta, o que tem. E depois, quando formular o pedido, formula sem desculpa, sem minimizar, sem eu sei que é muito, mas, sem eu não sei se posso pedir, mas só pede, direto, com clareza. E pedir com clareza é posição de quem não está no buraco. É posição de quem está no centro. É posição de zétesis. E zétesis não implora. Zétesis busca. E busca com clareza atrai diferente que implora com desespero. Não porque mundo é mágico, porque posição interna muda decisão externa. E decisão externa muda resultado. Isso tocou algo real em você ou ainda parece distante da vida real? Agora vamos ao eco final que não fecha, mas abre. Tomé foi enterrado sob a areia do deserto por 1.600 anos. E quando foi redescoberto, primeira coisa que aconteceu foi tentativa de venda no mercado negro. Texto que preservou forma como Jesus ensinava a buscar foi tratado como objeto comercial antes de ser tratado como texto espiritual. E isso, tratar texto espiritual como produto comercial, é metáfora real para a forma como o mundo trata tudo que não entende. Não por malícia, por lógica de sistema que não sabe mais como se relacionar com o que não pode vender. Mas você não está mais vendendo, você está usando. Usando a leitura que foi enterrada para mudar a posição de onde parte sua busca. E usar não precisa de permissão. Volta a última vez à frase do começo, com peso que não tinha antes. Você chama de falta, mas é leitura errada. Essa frase não é mais choque. Não é mais provocação. Agora é observação que você pode verificar na sua própria vida. Porque você já sabe que escassez não está no mundo necessariamente. Está na posição de onde você lê mundo. E posição pode ser mudada. Não de uma vez. Aos poucos. Lâmina por lâmina. Decisão por decisão. Manhã por manhã. E Tomé ainda está dizendo isso. 1.600 anos depois. Enterrado e redescoberto.
Aquele que busca não deve parar de buscar até que o que ele busca não o sacude. Não implora. Busca. Não parte do buraco. Parte do centro. Não espera que algo preencha. Move da posição de quem já está completo. E quando move assim, sacudida acontece. Admiração acontece. E depois da admiração, vem o que Jesus prometeu: reinado. Não reinado sobre outros, reinado sobre própria vida. Soberania interna que não pode ser roubada, comprada ou controlada por ninguém. E soberania interna não precisa de mais tempo para começar. Começa quando você decide, ainda hoje, observar de onde está partindo cada busca. E quando observa, algo muda. Algo pequeno, mas real. Lâmina fina que corta um fio da rede, que mantém a escassez viva por dentro. E quando os fios são cortados aos poucos, um dia você observa e percebe que não está mais operando do buraco. Está operando do centro. E centro estava ali desde sempre. Só precisava ser observado. E isso que Tomé preservou sob a areia do deserto e que você acabou de examinar, não é fim de conversa. Porque se busca parte do centro, e se centro é lugar de soberania interna, então a próxima pergunta é maior que esta. Como soberania interna muda a forma como você se relaciona com outras pessoas? Como você para de buscar validação externa quando já está completo por dentro? E essa pergunta, sobre validação e relação com outros, é o fio que puxa o que vem a seguir. Se você já está completo por dentro, por que ainda precisa que outros te digam que você é suficiente?